Voltando agora, inclusive, antes de continuar a conversa com o professor Hamilson Garcia, a gente fala sobre a Câmara de João Pessoa, que vai construir um centro de lazer, saúde e capacitação para os servidores dos bairros bancários. O complexo será quadra, piscina, campo de futebol e uma área para eventos. Sabrina Barbosa conta pra gente. E nesta terça-feira, a Câmara de Vereadores dá início de forma oficial à construção da nova sede social. As máquinas já estão aqui no local para o início das obras. O espaço será construído em um terreno de 5.500 metros quadrados, localizado no bairro dos Bancários, nas 3 ruas. A proposta é oferecer uma estrutura completa de lazer, saúde e capacitação para os servidores do Legislativo Municipal. A entrega será em dezembro, é uma obra rápida, que é a Associação dos Servidores da Câmara Municipal de João Pessoa. Fica na história, os funcionários agora terão um local, um terreno doado pelo prefeito Cícero, pelo prefeito Léo, aqui nas 3 ruas no Bancário. São 5.500 metros quadrados, que irá aí para os funcionários aposentados ter um local de você aí ter seu lazer para os funcionários para o resto da vida. É uma obra que marca a história da Câmara. A Câmara já está sendo construída. Em breve, setembro, outubro, entregaremos um prédio novo. Mas esse local aqui vai servir para os aposentados, para os servidores, para todos os funcionários que compõem aquela casa e um local agora de convivência para todos, a sua família, uma utilização. Segundo o presidente, a previsão orçamentária da Câmara é segura para a construção e teve orientação do Tribunal de Contas do Estado. Metade desse recurso a gente adquiriu com a venda da folha e a outra metade diminuindo o custeio da máquina. Essa obra é quase 3 milhões de reais e é com recursos próprios. Então, isso demonstra, eu acho que o que a Câmara vem praticando da responsabilidade, da transparência com os recursos públicos. E isso daí é mais uma ação da mesa diretora, de todos os vereadores que vem economizando com aquela casa para poder contribuir com os funcionários desta forma, com uma imensa obra aqui, junto com o nosso prefeito Léo, que hoje a gente assina essa ordem de serviço. O complexo terá quadra poliesportiva, campo de futebol, piscina recreativa e também uma área social para eventos. Durante a ordem de assinatura para o início das obras, o prefeito em exercício, Léo Bezerra, falou da parceria entre a Câmara e a Prefeitura. Nós sonhávamos juntos a realização desse sonho da Câmara. Conversava com o presidente Dinho, conversava com o prefeito nessa viagem dele e ele já mencionava, inaugurem logo, deem a ordem de serviço, que eu quero que essa obra toque para ser mais um equipamento que vem engrandecer aqui o Parque das 3 Ruas. Então, um parque que ficou belíssimo e eu tenho certeza que vai ser mais uma obra em parceria Câmara com a Prefeitura Municipal de João Pessoa e eu tenho certeza que a gente vai construir o futuro dessa cidade, uma cidade cada vez melhor. Com a iniciativa, a Câmara Municipal de João Pessoa pretende valorizar ainda mais os servidores da casa, promovendo bem-estar, desenvolvimento profissional. Muito bem. Obrigado, Sabrina, por informações agora no nosso programa. Professor Hamilson, de forma bem didática, tem como esclarecer para quem está em casa, de repente, as questões comerciais do Brasil, tanto com o Irã como Israel. O Brasil hoje é mais ligado a quem? Hoje, estrategicamente, comercialmente, a balança comercial entre Brasil e Irã é mais favorável, cerca de 3 bilhões. É importante destacar que até ano passado, Bruno, o vice-presidente Geraldo Alckmin representou o governo brasileiro na posse do novo presidente, dado a ligação comercial que o Brasil tem hoje com Israel. O Brasil hoje importa milho, soja para o Irã. O vice-presidente participou da posse do presidente, do vice Alckmin, da posse do Irã. O Brasil hoje exporta para o Irã milho, soja e petróleo. E exporta para Israel, por exemplo, também milho e soja. Então, qual é a grande preocupação? Em um mundo globalizado como nós vivenciamos hoje, a escalada desse conflito pode ter efeitos. Primeiro, na elevação do preço do petróleo, que pode acabar desdobrando no aumento do preço da gasolina. E um elemento importante é que o Irã, próximo ao Irã, entre o Irã e o Omã, tem o Estreito de Hormuz, onde grandes navegações transitam para a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.
dois grandes parceiros comerciais na atualidade, onde foi expandida a fronteira do agronegócio para exportação também de soja, de milho e de commodities. O receio é que uma escala de conflitos, esse estreito seja truncado e, ao mesmo tempo, acabe por ter desdobramentos na nossa agricultura e, assim, elevar o preço dos alimentos. O comportamento do presidente da República, Lula, que condenou, a gente percebe, inclusive, aqui no Brasil, que a ala da direita bolsonarista tem uma ligação, inclusive tem como exemplo, está sendo solidário ao povo de Israel, e houve já uma fala oficial do presidente da República, Lula, condenando o comportamento de Israel. Esse comportamento de Lula, até que ponto ele deve ser levado em consideração? Olha, é importante ressaltar isso. Essa discussão tem que romper qualquer aspecto político e ideológico. Porque, primeiro ponto, Israel foi vítima de um ataque terrorista em outubro de 2023, onde vitimou mais de 1.000 pessoas. Isso é condenado, claro. E, ao mesmo tempo, Israel tem um direito à defesa. Não obstante, o que tem acontecido em Gaza foram mais de 50 mil mortes, mais de metade crianças, mulheres e crianças. Então, há uma carta, há uma posição de líderes importantes da Europa, por exemplo, de instituições como a ONU, Cruz Vermelha, instituições sérias, que alertam pelo que tem acontecido em Gaza, que vitimou milhares de crianças, milhares de inocentes. Repito, muito pela atitude irresponsável do governo Netanyahu, que inclusive é visto hoje como criminoso por genocídio por parte do Tribunal Internacional. Então, a gente não pode, por um lado, Israel tem direito à defesa diante de ameaças de países, de ameaças de líderes que desconhecem e que negam, por exemplo, o Holocausto, que ameaçam exterminar. Já teve presidentes como Ahmadinejad, iraniano, que já ameaçou varrer Israel no mapa. Então, isso gera toda uma apreensão na população. Não obstante, também temos que condenar. Israel tem direito à defesa, mas também temos que condenar o que tem acontecido em Gaza. No meu entendimento, isso deve romper qualquer elemento ideológico, porque ser a favor da vida independe de direita e de esquerda. Eu acho que isso deve ser destacado. Vez por outra, a gente escuta algumas teorias da possibilidade do envolvimento tanto dos Estados Unidos como da própria Rússia, das principais potências mundiais e aqueles que fazem também uso de bombas nucleares. Tivemos já 2 na história do mundo. O senhor vê clima para se tocar nesse assunto? O mundo tem que fazer um alerta para essa questão de uso de armas nucleares? Olha, que haverá uma escalada do conflito, a gente percebe que vem ocorrendo, é verdade. Porque, ao mesmo tempo, você tem um regime que está fragilizado internamente e externamente, como o do Irã, porque não tem apoio interno e os parceiros externos sofreram derrotas amargas para Israel. E, por outro lado, você tem Netanyahu, que constrói essa narrativa, que se apoia nesse combate ao inimigo externo para se manter no poder. Então, esse é um elemento. A questão da entrada nos Estados Unidos é um elemento importante que você nos traz. Um dos aportes, das bases do movimento MAGA, Make America Great Again, fazer a América grande novamente, que foi propulsora do movimento que Trump capitaneou até chegar a ser reeleito agora, é a abstenção dos Estados Unidos, a ausência em grandes conflitos externos. Por isso a resistência de entrar na Ucrânia, por exemplo. A parte da população, grande parte da população americana tem esse entendimento. Não é alvo de descontentamento no ala do Partido Republicano, que está dividida, porque uma outra ala mais pró-Israel, né, tem a tendência a dizer, olha, é preciso que em algum momento o governo americano participe desse conflito, já que Israel está mais inclinado aos Estados Unidos e a Rússia e a China está mais para uma vertente de apoio ao Irã. Uma outra pergunta que a gente tem, inclusive, essa preocupação, é também em caso de uma possibilidade de uma terceira guerra mundial, que muito se fala. Como é que está o Brasil hoje do ponto de vista de defesa, de homens, de exército, de forças armadas? É interessante isso. Isso é uma questão importante. O Brasil sempre foi um país pacífico, né, de certo modo, pelo menos nas relações externas. Né? Internamente a gente tem nossos conflitos. Há um entendimento por parte da população e dos nossos líderes de que, já temos tantos gargalos internos que nós não precisamos, de certa forma, participar de tensionamentos externos. Em 2009, então, à época, o presidente Lula chegou a tentar mediar a questão do acordo entre Irã e Estados Unidos na não proliferação de armas nucleares, que não foi à frente porque Ahmadinejad não cumpriu parte do acordo. Claro que o nosso exército e nossa marinha, respeitados e etc.,
merecem toda a nossa consideração, mas nos últimos anos a gente não tem tido essa atenção com as nossas Forças Armadas. Muito repito, pelo esse tom pacífico de mediação. Talvez o Brasil, ele possa exercer mais, dado a sua liderança geopolítica nesses conflitos internacionais. O Brasil tem se ausentado, apesar do esforço dos últimos presidentes, mas, de certo modo, o Brasil perdeu um pouco dessa relevância. Então, não é um país posicionado ali no topo do mundo em relação à questão de respeito? Não. Então, em vários temas, como o tema da biodiversidade, o Brasil é bastante respeitado. Agora nós somos sede da COP 2030, né, que vai ser sede no Brasil. Só que nessa arena da segurança, o Brasil não tem sido partícipe desse processo. Até porque o Brasil, inclusive, tem lutado por um assento no Conselho de Segurança da ONU exatamente para posicionar. E é importante isso, muito, muito, Bruno, não é porque o Brasil não queira participar, os ex-presidentes não queiram atuar no processo de mediação, mas porque esses órgãos de representação são bastante fechados. A ONU ainda tem um estilo de representação a modelo pós-guerra, 80 anos. O Brasil, Índia, outros atores internacionais, por exemplo, como o Canadá, hoje buscam e lutam por assentos nessas instâncias de representação para poder opinar diante desses conflitos. Então, hoje, essas arenas de debate, de representação global, não representam as diferenças ao mundo multipolar que a gente vivencia. Ainda está muito encravado, influenciado pelo pós-guerra. Então, muitas vezes, não é porque o Brasil não queira ou seja um agente importante mediador. O Brasil é, assim, um agente mediador no processo geopolítico internacional diante dessa relevância socioeconômica que tem. Não obstante, há uma resistência, um fechamento desses núcleos para a participação de outros atores, como o Brasil e como a Índia, por exemplo. Ok. Olha, eu queria agradecer ao professor Emilson Garcia com a gente aqui hoje, ao vivo, falando sobre este assunto, desse conflito, que é um conflito que tem preocupado o mundo inteiro. Professor Emilson, um grande abraço e boa sorte na sua caminhada. Obrigado, Bruno. Um abraço a toda a audiência da TV Arapuã, sempre